Originalmente produzida para a televisão, esta série apresenta evidências que provam a autenticidade da Bíblia Sagrada. Dirigindo-se a ambos os lados da controvérsia, especialistas expressam pontos de vista não apoiados pelos produtores ou por Group Publishing. A seguir, cenas de outros programas de Segredos Milenares da Bíblia, série para colecionadores. Viajaremos agora nas páginas do primeiro registro histórico contínuo da humanidade, o livro chamado A Bíblia Sagrada. Vamos investigar algumas de suas histórias mais controvertidas e descobrir respostas para perguntas muito difíceis. Será a Bíblia um relato confiável de intervenções milagrosas que salvam as pessoas de um destino iminente e da destruição? Ou será meramente uma coleção de lendas e mitos, como afirmam alguns críticos modernos? Especialistas do mundo todo, tanto céticos quanto defensores da Bíblia, contribuíram para a discussão destas questões bíblicas que poderão chocá-los e surpreendê-los. Sansão, um homem forte. Herói ou lenda? Por volta de 1300 a.C., os israelitas finalmente encontraram alguma prosperidade cuidando de suas fazendas e rebanhos. Mas os vizinhos filisteus descobriram que eram um alvo fácil para atos de opressão e taxas injustas. De acordo com a Bíblia, um juiz israelita chamado Sansão, um homem de grande força, destruiu a classe dominante dos filisteus. Essa história é verdadeira? Existe alguma prova que tal pessoa de grande força existiu? Sansão causou a destruição de um grande templo e de todos os seus ocupantes? Primeiro, não existe um indício de evidência histórica de que Sansão e Dalila existiram. Segundo, os notáveis feitos atribuídos a Sansão são tão bizarros que qualquer leitor inteligente irá considerar essa história como um mito ou fábula. Os feitos que Sansão desempenhou estão dentro da capacidade humana. Existem muitas demonstrações de força desempenhadas por homens fortes de hoje que poderiam se equivaler a Sansão. Pesquisas têm mostrado que a história de Sansão e Dalila não tem base na realidade. O nome Sansão não é hebreu e é diretamente identificável com um deus do sol cananita com força sobre-humana. Essa história de Sansão e Dalila é uma antiga lenda pagã vestida de ornamentos bíblicos. O nome Shimshon, ou Sansão, deriva da palavra hebraica Shemesh, que significa sol ou brilho. O nome Sansão não é incomum, já que é encontrado nos textos ugaríticos de 1500 anos antes de Cristo, centenas de anos antes de Sansão. O que, a respeito da história de Sansão e Dalila, agita os críticos tão implacavelmente em seus questionamentos e torna os defensores da Bíblia tão duros em sua defesa? Vamos começar nosso exame vendo a própria história. Começando no capítulo 13 do livro de Juízes, encontramos a trágica história da vida de Sansão, um homem com um grande dom de Deus, mas uma vida desperdiçada em luxúria e vingança. Sansão foi o último dos grandes juízes de Israel por volta de 1100 a.C. Esse homem com força sobre-humana foi conduzido por seus pais para viver sua vida como um nazireu. Como parte de seus votos religiosos, nunca deveria cortar seus cabelos, consumir bebidas alcoólicas ou tocar qualquer corpo morto. Apesar de nazireu, Sansão não vivia uma vida devotada, quebrando a maioria dos votos nazireus, exceto por não cortar seus cabelos. Ele era um jovem determinado com pouco ou nenhum autocontrole. Muitos de seus maiores conflitos com os filisteus eram a respeito de mulheres e assuntos pessoais que costumavam servir o objetivo maior de Israel de conter a expansão dos filisteus. As demonstrações de força de Sansão tornaram-no uma lenda viva. E como guerreiro, ele era incomparável. Depois da conquista de Canaã sob Josué, os israelitas se espalharam na terra e por 200 anos se tornaram lavradores e pastores.
Mas seus poderosos vizinhos eram os filisteus, que encontraram nos dispersos israelitas um alvo fácil para taxação, opressão e confisco de terras. Apesar da mão dos filisteus estava por toda parte, mas o povo não perdia as esperanças. Sansão estava lá ajudando seu povo. O homem mais forte do mundo era um inimigo temido e odiado pelos filisteus. As táticas de ataque e fuga de Sansão frustravam o exército filisteu completamente. O Conselho Supremo tinha que achar um outro modo de neutralizar o líder hebreu. Sansão. Me preocupa ouvir esse nome. Exatamente quem ou o que é ele? Um homem forte hebreu, mas o mais importante, um juiz hebreu. Os hebreus acreditam que Deus o escolheu, que ele é divinamente guiado em seus julgamentos e seus ataques contra nós. Está me dizendo que um homem é a razão de nossas taxas e coletas não estarem sendo cobradas? O que faz o exército? Se mandarmos uma grande força, eles voltam exaustos e famintos de caçar sombras dos morros judeus. Ele ataca nossos comandos mais leves, em emboscada, e os massacra. Eu gostaria de conhecer este homem forte dos hebreus. Faça uma trégua, general. Arrume isso. Sansão é um personagem ultrajante na peça bíblica de moralidade. Não há nenhuma evidência arqueológica de que a história de Sansão e Dalila tenha acontecido, ou que os relatos bíblicos mencionados com referência a essa história tenham existido. Investigações arqueológicas no sul da Palestina identificaram 4 das 5 antigas cidades filisteias: Gaza, Ascalon, Abshod e Ekron. Apenas a localização de Gati não é segura. Zoraki, o local de nascimento de Sansão, e Timná, na planície de Zorek, o lar de Dalila, também foram identificados. Nossa escavação em Timná, que começou há 15 anos, expôs 12 camadas de ocupação. Timná foi construída e destruída repentinamente durante sua história de 1.400 anos. O período de Sansão e Dalila é identificado com a expansão filisteia em direção à planície de Sorek, provavelmente apenas a 6 quilômetros a oeste de Ekron. Nos escombros de uma grande e rica casa cananita, possivelmente a casa do rei local, descobrimos evidências da chegada dos filisteus. Um piso de estuque continha essa inconfundível cerâmica filisteia. Nossa escavação expôs a cidade filisteia com a sua cerâmica, jarros de cerveja e um lacre de selo oficial. Todos vindos do período quando Sansão andava pelas ruas de Timná. A história de Sansão é uma longa corrente de narrações inacreditáveis sobre sua suposta força sobrenatural. Ele rasgou um leão ao meio com as mãos, mas Hércules também o fez. A capacidade de matar animais fortes com as próprias mãos era característica de quase todos os heróis nos mitos dos homens fortes dos tempos antigos. Existem muitos registros bem documentados de feitos de homens fortes. Existem milhares de relatos modernos até de pessoas comuns desempenhando atos sobre-humanos de força. Muitos circos no mundo todo apresentam números de acrobacia onde o homem de baixo sustenta o peso de 6 ou mais pessoas, frequentemente entre 540 e 680 quilos. E no karatê há um grande número de experts que conseguem quebrar blocos de concreto até destruir construções. Apesar de Sansão ser um herói forte, a Bíblia nos conta que ele também era impulsivo, arrogante e vingativo, frequentemente pregando peças mortais nos filisteus. Apesar da Bíblia ser clara quanto aos eventos relacionados à vida de Sansão, podemos apenas especular como o drama da história de Sansão e Dalila se desenrolou. O general filisteu achou decepcionantemente fácil conseguir a trégua para que o líder do conselho pudesse se encontrar com Sansão, seu inimigo declarado. O forte homem hebreu se aproxima, senhor. Dê-lhe as boas-vindas, general. Pensei que fosse um homem bem maior. Isso ajuda, não? Esse famoso
escudo filisteu tem peso para que nenhuma espada corte e nenhuma lança fure? Você pode ser um homem forte, Sansão, mas sobreviveria a quantas lanças se eu chamasse os meus homens? Pensou que eu confiaria em sua honra? Você me trouxe aqui para brincar? Para fazer as pazes, Sansão. Para ter mais tempo para mandar seus coletores de taxas. Uma paz com honra. Nosso povo quer apenas ser deixado em paz. Até que os filisteus parem de nos pressionar. Não haverá paz. Meu ódio por esse bárbaro faz meus dentes doerem. É claro. Mas odeie com criatividade. Quando a hora chegar, a vingança será doce. Temos que descobrir seu ponto fraco. Se é que Sansão existiu, ele seria uma inconveniência pequena para os filisteus. Um homem apenas não faria diferença tanto no sentido político quanto no militar. A história da raça humana é cheia de incidentes onde o homem causou um impacto maciço na sociedade. Alexandre, Napoleão, Hitler. Sansão provavelmente era o maior problema dos filisteus naquela época. Juízes 15:15 diz claramente que Sansão matou 1000 filisteus com a queixada de um jumento. Mas, de acordo com a mitologia de outras nações dos tempos bíblicos, Hércules e outros heróis fortes fizeram feitos semelhantes, vencendo exércitos inteiros sozinhos. Se Sansão matou 20 ou mesmo 10 dos 1000 homens que o atacavam, teria sido bastante espantoso. Mas todos os 1000? É ridículo demais para acreditar. A palavra hebraica Elef foi mal traduzida para 1000. Na época de Sansão, um Elef significava um número entre 20 e 30. Primeiro, Sansão era um homem de força anormal. Segundo, a queixada de jumento é uma poderosa arma nas mãos de um homem determinado. E se o termo distorcido, Elef, for corretamente usado, Sansão matou 20 dos desprezíveis soldados filisteus. Um fato considerável, mas não impossível e nem mesmo improvável. A batalha é uma questão de registro histórico, e mesmo hoje esse campo de batalha ainda é chamado de Ramat Lehi, que quer dizer o empunhar da queixada. Há forte evidência bíblica que indica que Sansão se tornou uma figura familiar nas cidades filisteias, como Timná, bebendo e festejando. Especula-se que, com frequência, ele era um convidado especial na casa dos ricos e poderosos, até que a história tomou um rumo fatal. Desde o primeiro momento que Sansão viu Dalila, ele ficou cativado por ela. Senhor Sansão, posso lhe apresentar minha sobrinha e protegida Dalila do Vale Sorek? Foi um encontro que impressionou os agentes do conselho. A introdução de Dalila na história de Sansão é um caso típico de novela. De repente, de lugar nenhum, surge a mulher fatal. Até o seu nome é questionável. Provavelmente, o nome foi inventado pelos sacerdotes escribas que escreveram essas histórias. O nome Dalila não é nem hebreu nem filisteu. É definitivamente semítico. Provavelmente canaanita em origem, talvez de Tiro ou Sidom. Esse nome Dalila tem diferentes significados. Um deles sendo com longos cabelos pendentes. Está dizendo que ele ficou encantado com a filha de Califa. Eu estava falando com Sansão e vi por mim mesmo. Uma fagulha se acendeu entre eles, meu senhor. Isso é possível? Poderia ser tão simples. Que maravilha. Sansão e Dalila continuaram a se encontrar à medida em que levavam sua vida. No mercado, no bazar e nos leilões. Em todos os lugares que Sansão ia, Dalila parecia estar também. Perdão, minha senhora. Parece que estamos sempre nos encontrando. Parece ser da natureza. Oh, poderoso homem dos hebreus.
Sansão logo se tornou um visitante constante e seu namoro com Dalila em breve se tornou um amor inflamado. Tudo como planejado. Dalila. À medida em que os dias se transformavam em semanas, o amor de Sansão e Dalila se aprofundou, enquanto os senhores filisteus observavam e esperavam pelo momento certo de colocar seu sinistro plano em ação. Eu não posso acreditar nisso. Vocês, príncipes dos filisteus, homens nobres de mentes superiores, vocês me pedem para trair o homem que amo? Saiam! Permita-me falar a sós com a senhora Dalila, senhores. Estamos a sós agora. Não há necessidade de teatro. Conheço seu passado muito bem, senhora. E sei que gosta de viver além de suas possibilidades. Ora, vejam só. Aristides, um traidor e bisbilhoteiro. Seu pai morreu um homem honrado, mas pobre. Califa proverá um teto e comida, mas, infelizmente, nenhum dote. Você parece muito preocupado com meu futuro, senhor Aristides. Eu e os outros 4 membros do conselho estamos preparados para recompensar seus valiosos serviços ao Estado, com 100.100 ciclos de prata cada. 5.500 ciclos de prata? Uma fortuna. Você seria uma mulher rica, independente. Mas eu o amo. Você está encantada. Por enquanto. Encantamentos passam. Você sabe muito bem, mais do que ninguém. Eu não posso traí-lo para que morra. Morrer? É a última coisa que eu quero. Então o que quer dele, afinal? O segredo de sua força. Ele tem sido há muito tempo uma ameaça à nação. E eu o quero fraco e aprisionado. Como exemplo às pessoas encrenqueiras. Ainda assim é traição. Eu sou de família honrada. Amor e honra são apenas palavras. Abstrações. Dinheiro é real. Você pode segurá-lo, senti-lo, comprar conforto e luxo com ele. Você prefere ser pobre do que rica? Eu jamais serei pobre. É claro. Você é uma mulher prática. Se significasse a morte de Sansão, eu jamais faria isso. Que Dagon me mate se Sansão morrer por minha causa. Eu juro. A Bíblia não indica claramente por que Dalila traiu Sansão. Mas as lendas orais dos judeus dizem que foi cobiça. A tentação de uma fortuna era grande demais para que ela resistisse. De um ponto de vista histórico, as 5.500 peças de prata que os filisteus ofereceram a Dalila como suborno é difícil de acreditar. Em nenhum outro lugar da Bíblia tanto dinheiro foi oferecido para uma traição. Compare às pobres 30 peças de prata oferecidas a Judas Iscariotes para trair Jesus. Os pedaços de prata do período do Velho Testamento, como na época de Sansão, eram de fato pedaços de prata como esse. Apesar de não serem moedas, eram chamados de ciclos. Esses ciclos eram usados para o comércio e intercâmbio pelo mundo mediterrâneo. 5.500 delas pesariam cerca de 68 quilos, provavelmente valendo $10.000. Uma vasta soma, considerando seu valor pré-inflacionário. Isso era de fato uma grande fortuna, sugerindo que Sansão era considerado como uma ameaça nacional. A senhora foi comprada e bem ensaiada. Sansão chegará em Sorek em 3 dias e ela o entregará para nós. Dessa vez colocaremos uma coleira nesse urso hebreu de uma vez por todas. Isso eu prometo. Como nazireu, Sansão não podia beber vinho. Mas na época, os filisteus estavam importando um leite fermentado da terra dos hititas, que era um poderoso intoxicante.
O dia todo, Dalila tentou obter de Sansão o segredo de sua força, enquanto os filisteus aguardavam por seu sinal. Estamos aqui há horas e agora o sol está se pondo. Por 3 vezes ele a tapeou e ela acenou falsamente. E quase fomos descobertos. Tem certeza que podemos confiar nela? Paciência, Afiron. Cobiça é a paixão humana que mais cria dependência. E Dalila é uma mulher de grande paixão. Por dias, Dalila importunou Sansão para que lhe dissesse o segredo de sua força. Talvez até tenha usado leite fermentado para que ele soltasse a língua. Só Deus e eu sabemos disso, Dalila. Tem certeza que isso é só leite aromatizado? Você sabe que meu voto com Deus me proíbe o vinho. Eu juro. Não é vinho. Você me ama, Sansão? Venha. Venha para os meus braços. Eu vou te dar só mais esta chance. E se você não me disser o que o faz tão forte, saberei que você não me ama. E irei para bem longe daqui. E nunca mais voltarei. Meu cabelo. Seu cabelo. Aparentemente, o fato de Sansão permitir que seu cabelo fosse cortado foi o fato decisivo para a quebra de seu voto nazireu com Deus. A Bíblia conta que o Senhor se afastou de Sansão. O que fizeram com Dalila? Ela se foi em busca de uma vida nova. Uma vida mais feliz e muito mais rica, devo acrescentar. Mentira! Covarde! Ela me ama! Ela o vendeu por dinheiro, seu estúpido. Eu te desprezo, filisteu. Que irônico, hebreu. Que eu seja o último homem que você verá. E agora temos uma ruína viva, em vez de um herói morto, Afiron. Homens cegos dão pena, está vendo? Hediondos. E mesmo nojentos. Mas nunca heróicos. Mais uma vez, os filisteus fervilharam pela terra como gafanhotos. Enquanto a nação dos hebreus permanecia esmagada, os filisteus prosperavam e enriqueciam. A Bíblia diz que o cego Sansão foi algemado e colocado para moer grãos no moinho da prisão, onde o público podia testemunhar sua desgraça e sofrimento. Moer grãos para o rei e para os nobres era um programa de trabalho de prisão típico das culturas antigas. Sansão teria se sentado no chão com os outros prisioneiros com um almofariz e pilão para moer grãos. Esse almofariz e pilão de uma casa de moagem da Socó bíblica são exatamente como aqueles que Sansão teria usado. Na primavera, a festividade de Dagon atraiu visitantes de todas as cidades e vilarejos do Império. No dia do grande festival, os líderes de Gaza estavam encantados com o espetáculo que arranjaram em honra de Dagon. Nobres, sacerdotes, mercadores, cidadãos de Gaza, todos os filisteus, nesse dia sagrado, acho oportuno trazer a criatura que ousou levantar a mão contra nossa nação e nosso grande Deus Dagon. Olhem agora para o hebreu Sansão. Salve, poderoso Sansão, juiz da grande raça dos hebreus. Nesse dia de festa, seja bem-vindo ao templo de Dagon. Diga-me, senhor, és a única pessoa de importância aqui?
Até o próprio teto está cheio de cidadãos. A flor das mais nobres famílias filisteias estão à sua frente, incluindo o governador de Ascalon e sua devotada esposa, Dalila. Então estou no lugar de julgamento, entre os grandes pilares de Dagon. Estique os braços e poderá tocá-los. Agora vamos nos divertir com você. Se acabou com as perguntas. Só mais uma. Vocês ainda têm olhos. Eles podem ver alguma mudança que o Senhor Deus fez em mim. O cabelo, idiotas! O cabelo cresceu de novo! Pelos meus pecados, Senhor Deus, perdoa-me. E só desta vez dá-me forças para que eu possa me vingar dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Esses templos de pedra deveriam durar para sempre. Os pilares desses templos eram projetados para sustentar toneladas de peso do teto. Seria necessário milhares de quilos de HP para empurrar um desses pilares. A ideia desse homem, Sansão, fazer isso é totalmente inacreditável. As escavações arqueológicas em Tel Gazela, aqui no Museu Haaretz Israel, em Tel Aviv, oferecem uma imagem dos templos filisteus, diferente daquela que temos de Hollywood. Esse lugar e o modelo do templo reconstruído estão aqui no museu. E isso irá surpreender muitas pessoas. Os pilares eram feitos de cedro e não de pedra. Eles apenas se apoiavam nessas bases de pedra. Essas novas descobertas sobre os templos antigos fez com que procurássemos especialistas em engenharia arquitetônica. Em nosso laboratório de informática, construímos um modelo arquitetônico do templo filisteu mencionado na história bíblica de Sansão. Se baseia nos achados arqueológicos em Tel Gazela. Pode-se ver que não é construído nos moldes dos templos gregos posteriores como o Partenon. É consideravelmente mais simples, tanto na engenharia quanto na construção. Estes 2 pilares centrais sustentavam o centro da construção do teto e seguravam toda a carga vertical. Esses pilares de madeira, situados a 1,80 m de distância, cujas bases repousavam em pedras planas, eram os pontos mais fracos de toda a construção. Não seria necessário uma força muito grande para deslocar a extremidade superior desses pilares. Não seria preciso um deslocamento muito grande para causar uma torção na estrutura do teto, que na sequência iria deslocar os pilares e o teto inteiro desabaria. O peso e o movimento adicional das pessoas criaria outra dinâmica, tornando instável toda a estrutura. Agora podemos ver Sansão em nosso modelo tridimensional. Para maior clareza, removeremos a maioria das pessoas e faremos Sansão empurrar os pilares, como a Bíblia descreve, destruindo o templo. Nossos engenheiros estruturais calcularam que para essa ação de empurrar teria sido necessário de 70 a 115 quilos de pressão para derrubar o templo. Um homem muito forte como Sansão, com sua motivação, poderia facilmente ter destruído o templo, matando as pessoas que estavam dentro e em cima do teto. A Bíblia diz que Sansão, naquele derradeiro ato de derrubar o templo, destruiu as lideranças políticas e militares dos filisteus. As evidências parecem indicar que a Bíblia é, de fato, o registro notável e preciso dos eventos que envolveram a história de Sansão e Dalila.
Mas esse relato bíblico é mais do que a história das vitórias de Sansão contra os filisteus. É a história trágica de um homem que possuía um dom de Deus, mas estava tão consumido pela luxúria e outras fraquezas que não confiou em Deus para ajudá-lo a enfrentar seus inimigos mais fracos, porém mais desonestos. À medida em que fazemos escolhas na vida, pedimos a ajuda de Deus para vencermos nossas fraquezas? Ou também precisamos experimentar um caminho de dor e sofrimento? Há algo a se pensar.